Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de eletrodinâmica e na aula de hoje a gente continua a falar sobre potência, só que com algumas novidades bem importantes. Da mesma forma que a aula passada, essa aula de hoje aparece demais pra gente no Enem, em vestibulares e nas provas de colégio, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. Pessoal, como a gente falou na aula passada, o chuveiro está ligado aqui na rede elétrica numa tensão numa DDP. E o fato dele estar ligado na rede elétrica vai fazer com que passe uma corrente por ele quando ele está em funcionamento, tudo bem? E com isso, a gente vai estar consumindo uma certa potência elétrica. Então eu posso dizer para vocês o quê? Que a potência fornecida pela rede elétrica para o chuveiro é dada por tensão vezes corrente, ou corrente vezes tensão, tanto faz. A gente já conhecia essa equação aqui da aula da semana passada, tudo bem? Agora olha só, se a gente pensar que o chuveiro é um resistor, ou seja, ele vai transformar essa energia elétrica em calor por efeito Joule, a gente pode dizer o quê? Que existe uma certa potência sendo dissipada aqui nesse resistor. E o dissipada não quer dizer pra gente sendo jogada fora, está literalmente sendo transformada em calor. Então olha só, se a gente quiser determinar a potência em função do valor da resistência elétrica que o resistor do chuveiro possui, a gente pode, a partir daquela relação que V igual a R vezes I, numa primeira situação, pegar essa relação, R vezes I, e substituir ali no lugar do V. Então vamos dar uma olhada como fica isso. Então a potência vai ficar igual a V. V é a DDP que vale R vezes I. Olha só de novo aqui, tá? No lugar da DDP-V, eu coloquei R vezes I. E aí, essa DDP está multiplicada de novo pela corrente. Então, eu vou colocar aqui vezes I de novo. Com isso, a gente vai chegar que a potência é dada por R vezes I vezes I, é I ao quadrado. Essa outra expressão aqui vai ser muito útil para a gente. Então, ela é usada para a gente calcular a potência em termos de quê? Em termos de resistência elétrica e de corrente. Agora, a gente também pode escrever essa equação de uma outra maneira. Se eu pegar para vocês essa equação aqui embaixo de definição de resistência elétrica e isolar o I, a gente pode escrever que o I é igual a V. Esse R que está aqui vai lá para o outro lado dividindo, então fica para a gente V sobre R. Agora olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar com vocês aqui essa relaçãozinha I igual a V sobre R e vou substituir lá na equação da potência no lugar do I. Então fica para a gente assim, que potência P é igual a V vezes. Agora, no lugar do I, eu vou colocar V sobre R. Então vamos colocar aqui, ó, V dividido por R. Aí a relação fica a seguinte, olha só, V vezes V é V ao quadrado, dividido por R. E aí a gente tem aqui uma outra relação de potência em função do valor da resistência elétrica. Pessoal, agora olha só, se a gente tiver um problema, um exercício onde eu tenho informação da tensão, da corrente e da resistência elétrica, eu posso usar, logicamente, qualquer uma das três equações. Só que aí pode pintar uma dúvida para vocês. Numa das equações o R está na parte de cima, na outra está na parte de baixo. E aí, qual equação eu uso? Cada hora uma relação com a resistência. Não, calma, gente, é bem tranquilo, olha só. Dessas duas relações, em alguns exercícios vai ser mais conveniente usar P igual a R quadrado. Em outros vai ser mais conveniente usar P igual a V ao quadrado sobre R. Em que caso eu dou preferência para usar essa R vezes I ao quadrado? Quando eu quero comparar dois aparelhos, por exemplo, que são percorridos pela mesma corrente elétrica. Tudo bem? A gente vai estudar um pouquinho mais para frente os tipos de associação de resistores. Quando associação de resistores, sim, quando eu tenho mais de um resistor no mesmo circuito. E a gente vai ver daí que tem um dos tipos de associação que é melhor a gente usar essa equação para o cálculo da potência, tudo bem? Agora, a equação lá de baixo, P igual a V ao quadrado sobre R, ela é muito útil quando a gente quer comparar dois ou mais equipamentos, por exemplo, para descobrir
qual deles tem potência maior ou menor em função da resistência. Só que, quando a gente quer comparar os dois, a gente costuma usar essa equação quando a gente tem situação onde eles são ligados na mesma tensão ou mesma DDP, tanto faz, tudo bem? Então, basicamente é o seguinte, olha só, se for situação onde eu tenho a mesma corrente elétrica, eu vou usar P igual a RI². E se for situação onde eu tenho a mesma tensão, eu vou dar preferência para o uso de V² sobre R, tudo bem? Isso te leva a interpretar os exercícios de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais simples. Agora, vamos usar isso que a gente estudou para resolver alguns exercícios. Por exemplo, uma lâmpada. Numa lâmpada, se você olhar nessa partezinha de cima dela, você vai ver algumas coisas escritas. Geralmente é o quê? Um valor em watt, o outro em volt. Então tem ali, por exemplo, 100 watts, 220 volts. Desses dados que estão ali, o que acontece? Watt é a unidade de potência, então 100 watts é a potência da lâmpada. E volt é a unidade de tensão, de DDP. Então 220 volts é a DDP onde essa lâmpada deve ser ligada. E esses valores te dizem o seguinte, olha só, que se a lâmpada for ligada numa tensão de 220 volts, que é onde ela deve ser ligada, a potência que ela vai consumir vai ser uma potência de 100 watts, tudo bem? E aí, a partir dessas informações, a gente consegue achar qualquer outra informação da lâmpada. Por exemplo, aqui a gente consegue calcular, se quiser, o valor da corrente que passa pela lâmpada quando ela está ligada nos 220 volts. De que forma? A gente simplesmente faz ali que P é igual a V vezes I. A gente sabe o valor da potência e sabe o valor da tensão. Tudo bem? Agora, o que acontece? Com isso, a gente acha de uma forma bem simplesinha a corrente. Agora, a minha preocupação é a seguinte, o que vai acontecer se a gente ligar essa lâmpada numa tensão errada? Opa, peraí. A gente sabe 3 equações para potência. P é igual a V vezes I. Sabe que P é igual a R vezes I ao quadrado. E sabe que P é igual a V ao quadrado sobre R. O que acontece? A lâmpada tem ali uma resistência elétrica que eu vou chamar de R1 para vocês. Essa resistência elétrica pode ser calculada de que jeito? Lembra aquela equação R igual a ρ vezes L sobre A da segunda lei de Ohm? O que era para gente? Esse ρ, lembra? Era a resistividade ao material do qual a lâmpada é feita. Esse L é o comprimento desse fiozinho que tem aqui, que é por onde vai passar a corrente. E o A é para a gente a área da seção transversal do fio. Ou seja, o fato de eu ligar essa lâmpada numa tensão diferente de 220 não vai fazer o material se transformar em outro, não vai fazer a lâmpada crescer ou encolher. Ou seja, a resistência elétrica da lâmpada é uma característica que vai permanecer sempre constante. Então, se eu ligar essa lâmpada numa tensão diferente dos 220 volts, a resistência elétrica permanece constante. Então, se eu quero descobrir o que acontece com o brilho dela, se eu ligar numa tensão diferente, bom, brilho de uma lâmpada. Pessoal, o brilho da lâmpada vai estar sempre associado à potência elétrica, tudo bem? Então, falou de lâmpada, falou de potência elétrica, você vai associar essa potência ao brilho, tá certo? Então, vamos fazer a seguinte análise. Olha o exemplo que eu vou colocar para vocês aqui. Essa lâmpada é uma lâmpada onde está dito ali para a gente 100 watts, 220 volts, tudo bem? Como eu te falei antes, isso significa para a gente que se eu ligar ela em 220 volts, a potência vai ser de 100 watts. Agora, eu quero descobrir com vocês o quê? Se a gente ligar essa lâmpada numa tensão errada, se a gente ligar essa lâmpada em 110 volts, o que acontece com o brilho dela? Vamos ver? Bom, das 3 equações que eu tenho, eu quero comparar o quê? Potência e tensão. Então, das 3 equações, eu já sei que eu não vou usar a do meio, porque eu não tenho tensão na do meio, eu só tenho naquela que está lá em cima e nessa que está aqui embaixo.
Agora, o que eu sei que não vai mudar, não interessa onde eu ligo a minha lâmpada? Eu sei que não vai mudar o valor da resistência elétrica. Por isso, a equação de baixo é a mais simples para a gente usar. Coelho, como assim? Dá uma olhada aqui comigo, ó. Potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. O que você já sabe? Você sabe que o valor da resistência elétrica, ele é constante, ou seja, ele não vai influenciar na nossa análise. Agora eu sei que se eu mudo o valor da tensão onde eu estou ligando a lâmpada, eu vou mudar a potência. Então presta atenção, a lâmpada é feita para ser ligada em 220. Eu vou ligar essa lâmpada numa tensão menor. Conclusão, a potência da lâmpada vai ficar o quê? Menor, ou seja, ela vai brilhar menos do que brilharia se eu ligasse ela numa tensão correta. Mas nesse caso, não se preocupe, a lâmpada não queima, ela só não vai funcionar adequadamente. Daí você vai perguntar, Curio, peraí, mas então você está querendo dizer que uma lâmpada de 110 brilha menos que uma lâmpada de 220? Não, por favor, né? Essa lâmpada é uma lâmpada que é feita para 220 volts e eu liguei ela na tensão errada. Tá certo? Agora olha só, se eu tiver uma lâmpada onde está escrito nela ali 100 watts, 110 volts. Agora quer dizer pra gente o quê? Quer dizer que essa lâmpada foi projetada para ser ligada em 110 volts. E aí, a potência dela vai ser 100 watts se ela for ligada na tensão correta. Então o que acontece? Eu tenho aqui uma outra lâmpada, não é a mesma, porque essa é para 110 volts, ela tem uma resistência elétrica R2, que, da mesma forma que antes, é um valor que é constante, porque depende do material, das dimensões e tudo mais. Agora, olha a análise que eu quero fazer com vocês. Se eu pegar essa lâmpada, que é uma lâmpada 100 watts, 110 volts, ou seja, ela vai ter 100 watts se for ligada numa tensão de 110 volts, e ligar essa lâmpada numa tensão errada. Eu vou ligar essa lâmpada em 220 volts. Na prática, a gente já sabe que ele vai queimar, né? Se era para 110, eu ligo no 220, eu sei disso, já aconteceu comigo. Bom, mas vamos entender o porquê que queima. Olha só, eu vou escrever para vocês essa relação P igual a V ao quadrado sobre R. Nesse caso, olha só, eu escolhi essa equação por um motivo. A gente sabe que o fato de pegar uma lâmpada que é para 110 e ligar em 220 não vai fazer ela mudar a resistência elétrica. A resistência elétrica é fixa. A resistência elétrica da lâmpada permanece constante. Aí, com essa equação, eu consigo comparar a tensão e a potência. Agora vamos lá. Ela é para 110 volts. Eu vou ligar em 220 volts, vou ligar numa tensão maior. O que vai acontecer? A potência da lâmpada vai ficar maior, e como a gente falou que potência elétrica está relacionada com o brilho da lâmpada, ela vai brilhar mais. Mas ela vai brilhar mais e não vai durar nada, ela vai queimar muito rápido. Por quê? Porque um brilho maior significa um aquecimento maior. Tudo bem? Então, os aparelhos não podem receber uma potência elétrica maior da qual eles foram projetados. Por isso que eu não posso, em hipótese alguma, pegar um aparelho e ligar numa tensão maior do que aquela que ele foi projetado para funcionar. Então, se eu ligar numa tensão menor, não estraga o aparelho, ele só não vai funcionar direito. E se for um aparelho eletrônico, ele não vai nem ligar. Agora, se eu ligar numa tensão maior, aí a casa cai. Aí eu queimo o aparelho, porque eu estou fornecendo energia demais para ele. E um detalhe importante, vamos lá que você manja de matemática, então a gente vai conseguir fazer essa análise. A potência depende da tensão, só que olha só, olha o detalhe, elevada ao quadrado. Então, tudo que acontecer com a tensão, eu vou elevar ao quadrado para fazer com a potência. Ou seja, de 110 volts para 220 volts, você concorda que o valor da tensão dobra? Opa, peraí, 2 ao quadrado, 4. Então, a potência ficaria 4 vezes maior. Significa que a lâmpada estaria recebendo
4 vezes mais energia do que ela precisa para funcionar. Agora, pessoal, eu quero fazer uma outra análise com vocês. Eu vou colocar 2 lâmpadas, uma delas está escrito ali 100 watts, 220 volts. E a outra lâmpada está escrito para a gente ali assim, ó, 100 watts, 110 volts. Cada uma das lâmpadas vai ter uma resistência elétrica. A ideia é a seguinte, eu não posso pegar a lâmpada que é para 220 e ligar em 110. E eu não posso pegar a lâmpada que é de 110 e ligar em 220. E por que isso? Olha só. Se a gente quiser calcular o valor da resistência elétrica R1 e o valor da resistência elétrica R2, eu vou usar de novo com vocês P é igual a V ao quadrado sobre R. Para os dois casos, tá? P é igual a V ao quadrado sobre R. O que acontece ali? Você percebe que nas duas eu vou ter 100 watts se elas forem ligadas na tensão correta? Então, nesse caso, eu sei o quê? Que ao comparar as duas, as potências são iguais. Tudo bem? Agora, a conclusão. A tensão é diferente, não é isso? Então, olha só. Se as tensões são diferentes, uma é 220 volts, a outra é 110 volts, eu preciso do quê? Olha só, eu preciso de resistências elétricas diferentes. Então, pessoal, vamos lá, conclusão importante, olha só. Se eu tenho lâmpadas de mesma potência, para tensões elétricas diferentes, eu vou ter, por consequência, resistências elétricas diferentes também, tudo bem? Então, a resistência elétrica é uma característica da lâmpada. A de 110 tem um valor, a de 220 tem outro. Vamos fazer o seguinte, vamos usar tudo que a gente estudou agora para resolver alguns exercícios. Primeiro exercício. 2 lâmpadas L1 e L2 são idênticas, exceto por uma diferença. A lâmpada L1 tem um filamento mais espesso que a lâmpada L2. Gente, mais espesso quer dizer de maior área de seção transversal. Então ele falou pra gente o quê? Que a área da seção transversal da lâmpada 1 é maior do que a área da seção transversal da lâmpada 2. Ao ligarmos cada lâmpada a uma tensão de 220 volts, observaremos que... Cada uma das lâmpadas vai ser ligada em 220 volts, é a mesma tensão. Então, eu vou escrever para vocês o quê? Que a potência, que tem a ver com o brilho, que é o que ele pergunta nas alternativas, é dada por V ao quadrado sobre R. Por que você usou essa equação? Lembra que a gente falou antes que a gente vai usar essa equação quando a gente tiver situações onde eu quero comparar ligações com mesma tensão, no caso para a gente os mesmos 220 volts, certo? Bom, se eu quero a lâmpada que vai brilhar mais, eu quero a lâmpada de maior potência. Então vamos anotar aqui, ó, que é a lâmpada de maior potência, certo? Agora, como potência e resistência são inversamente proporcionais, a de maior potência vai ser a de menor resistência elétrica. Então, eu basicamente preciso descobrir qual é a lâmpada que tem menor resistência elétrica. A gente aprendeu lá na aula de segunda lei de Ohm que a resistência elétrica é dada por ρ vezes L sobre A. E ele disse no enunciado que as lâmpadas são idênticas, exceto pelo fato das seções transversais serem diferentes, né? A lâmpada L1 tem um filamento mais espesso, ou seja, de área maior. Agora, o que eu estou buscando aqui? Eu estou buscando a lâmpada de menor resistência elétrica, tudo bem? E aí, considerando que eu tenho lâmpadas idênticas, ou seja, de mesmo comprimento e mesmo ρ, mesma resistividade, eu posso dizer que a menor resistência vai ser aquela que vai ter maior área de seção transversal, tudo bem? Então, das duas lâmpadas, vamos lá, a gente sabe que a de maior área de seção transversal é a que vai ter menor resistência. E a de menor resistência é a que vai ter maior potência. Por isso, a de maior área de seção transversal é a lâmpada 1. Vamos dar uma olhada agora lá nas alternativas. L1 e L2 terão o mesmo brilho, está errado. L1 brilhará mais sim, pois tem maior resistência? Não, pois ela tem menor resistência. L2 brilhará mais? Não. L2 brilhará mais? Não.
E a última alternativa, L1 brilhará mais, pois tem menor resistência. Tá certo, a nossa resposta, o nosso gabarito, é a letra E. Exercício 2. Uma empresa fabrica 2 modelos de lâmpadas de mesma potência, sendo uma para operar em 110 volts e outra para 220 volts. Comparando essas lâmpadas, afirma-se que, pessoal, informação bem importante, tá? Que ele passou para a gente ali no enunciado. Ele disse que a potência da lâmpada para 110 volts é igual à potência da lâmpada para 220 volts, tá? Foi dito ali lâmpadas de mesma potência, tá certo? Daí, olha lá o primeiro item. Ambas dissipam a mesma quantidade de calor em 1 hora de funcionamento. Pessoal, a gente sabe que potência é energia dividido por tempo. Essa energia é a energia consumida pela lâmpada, ou a gente também pode dizer que é a energia liberada pela lâmpada. A lâmpada aquece e dissipa calor. Então, a gente pode interpretar essa energia como sendo o calor que ele está perguntando. Se a gente isolar essa energia é igual a potência vezes o tempo. A gente sabe que as potências são iguais, foi dito para a gente no enunciado. Então, as potências são iguais. E ele disse o seguinte, olha lá, ambas dissipam a mesma quantidade de calor em 1 hora de funcionamento, ou seja, é o mesmo tempo. Então, se a potência é a mesma e o tempo de funcionamento é o mesmo, a quantidade de energia consumida, a quantidade de energia dissipada na forma de calor é a mesma. Então, o item 1 é verdadeiro, tudo bem? Item 2, ele fala que ambas possuem o mesmo valor de resistência elétrica. Pessoal, olha só, potência é igual a V² sobre R. Por que você escolheu essa? Porque ele falou pra gente que as potências elétricas são iguais, eu sei a informação da tensão e ele quer comparar a resistência. Vamos fazer o seguinte, já que ele quer saber da resistência, vou até isolar o R para vocês. Então eu vou fazer o quê? Eu vao trazer o R lá para cima multiplicando e o P aqui para baixo dividindo. Vai ficar para a gente que a resistência elétrica R é dada por V² dividido pela potência. O que a gente sabe? Que as potências são iguais. Porém, as tensões são diferentes, né? Uma é 220, a outra é 110. E aí, com a mesma potência, se as tensões são diferentes, as resistências elétricas também são diferentes, ou seja, elas não têm o mesmo valor. Vou anotar aqui em cima para vocês, então, que o item 2 é falso, tudo bem? Seguindo, pessoal. Item 3. O modelo de 110 volts consome menor energia elétrica em 1 hora de funcionamento. Pessoal, a mesma análise que a gente já fez lá no item 1, né? A gente sabe que potência é energia dividido por tempo. Se a gente isolar a energia é potência vezes o tempo, então eu posso dizer que, como as potências são iguais, e ele está falando de 1 hora de funcionamento para as duas, os tempos são iguais. Conclusão, potência igual, tempo igual, a mesma energia. Então tá errado esse item. Vou anotar para vocês aqui que o item 3 tá falso. E realmente faz sentido, pessoal, porque se realmente consumisse menos energia onde é 110 volts, todo mundo ia querer morar onde a tensão é 110 volts. Então assim, existem algumas vantagens de 110 volts, outras de 220 volts, mas para conversar sobre isso, a gente vai deixar a matéria seguir e daqui a algumas aulas a gente discute bem direitinho as vantagens do 110 e do 220. Seguindo, pessoal. Item 4. A corrente elétrica no modelo 220 é a metade do valor da de 110 volts. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Olha só. A potência de 110 volts é igual à potência para 220 volts. Eu sei a tensão e quero comparar a corrente. Então, eu vou usar aqui aquela relação que P é igual a V vezes I. Então, para 110 volts, eu vou escrever que a tensão de 110 volts vezes a corrente para 110 volts é igual a tensão 220 volts vezes a corrente para 220 volts. Então, a tensão de 110 volts é 110, vezes a corrente, quando é 110, é igual a tensão 220 volts, vezes a corrente
220. Aqui eu posso simplificar os dois lados por 110, vai ficar 1 aqui e vai ficar 2 aqui. Conclusão, uma vez a corrente de 110 é a corrente para 110. E aqui fica 2 vezes a corrente para 220 volts. E aí ele perguntou, a corrente no modelo 220 é a metade do valor 110? Vamos fazer o seguinte, vamos isolar esse termo aqui, ó, a corrente quando é 220. Para a gente isolar a corrente quando é 220, isso aqui vai ser igual a corrente quando é 110, e esse 2 que está multiplicando vai lá para o outro lado, dividindo, vai ficar para a gente desse jeito. Então, olha só, a corrente quando a tensão é 220 é a metade da corrente necessária quando a tensão é 110. Então, o item 4 está certo. Item 4 é verdadeiro, tudo bem? Então vamos dar uma olhada ali nas alternativas. Ele fala para a gente, são corretas apenas as afirmativas. A gente sabe que as corretas são as afirmativas 1 e 4. Então, o nosso gabarito é a letra B, tudo bem? Exercício 3. Em dias frios, o chuveiro elétrico é geralmente regulado para a posição inverno. O efeito dessa regulagem é alterar a resistência elétrica do resistor do chuveiro, de modo a aquecer mais e mais rapidamente a água do banho. Para isso, a resistência deve ser... Pessoal, eu quero analisar a resistência elétrica. Eu vou mudar a resistência elétrica, tudo bem? Então, ele quer saber se eu vou aumentar ou vou diminuir. Para isso, dá uma olhada aqui, ó. P é igual a V ao quadrado sobre R. Por que eu vou usar essa equação? Porque a gente tem aqui uma situação onde a gente não muda a tensão. Se o chuveiro está no 220, quando a gente muda para verão ou para inverno, ele continua no 220. Se ele está no 110, mesma coisa, ou seja, a tensão permanece constante. É sempre a mesma tensão. Agora, ele pediu para a gente a situação onde a gente vai aquecer mais e mais rapidamente a água do chuveiro. Para aquecer mais e de forma mais rápida essa água do chuveiro, o que eu preciso? Eu preciso de uma potência elétrica maior. Aí fica fácil, né? Dá uma olhadinha lá na equação. Se eu preciso de uma potência elétrica maior, naturalmente eu vou precisar de uma resistência elétrica menor. Então, na posição inverno, eu tenho potência elétrica maior, porque eu quero aquecer mais a água, e por isso eu tenho uma resistência elétrica menor. Então, vamos dar uma olhada bem certinho no que ele pergunta para a gente. Ele disse ali no item A, a resistência elétrica precisa ser diminuída aumentando-se o comprimento do resistor. Bom, se a gente quer saber o que vai acontecer com o comprimento do resistor, vamos fazer o seguinte, vamos anotar aqui a equação R igual a ρ vezes L sobre A. A nossa intenção é fazer o quê? É diminuir a resistência elétrica. Que opções que eu tenho para isso? Eu posso diminuir o comprimento do resistor, tudo bem? Eu não posso mudar o material, ele não vai se transformar em outro, e eu não tenho como mudar a área da seção transversal. Por que isso, gente? Porque no chuveiro eu tenho o resistor instalado ali, não tem como ele ficar mais grosso ou mais fino. Eu só posso trabalhar com o comprimento dele, tá certo? Bom, vamos lá. Então, o item A está errado. Por quê? Porque a gente tem que diminuir o comprimento do resistor. Letra B, a resistência tem que ser aumentada? Não, está errado. Letra C, tem que ser diminuída, diminuindo-se o comprimento do resistor. Perfeito, pessoal. O nosso gabarito é a letra C. Só para fechar, vamos dar uma olhada nas outras alternativas. Letra D, a resistência tem que ser aumentada? Não. E letra E, aumentada também não. Tudo bem? Por isso, então, nosso gabarito é a letra C. Pessoal, e com isso a gente encerra então mais uma aula de eletrodinâmica, aula essencial pra gente, tudo bem? Eles cobram muito, Enem, vestibular, prova de colégio, brilho de lâmpada e análise de chuveiro na posição verão, na posição inverno. Tem que lembrar, né? Maior brilho, maior potência. Chuveiro, aquecendo mais, maior potência também, tá certo? Tchau e até a próxima aula.